Meus queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, do 1 ao 23. Achou? Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, Wagner. O Wagner, essa semana, fui lá fazer uma visita para ele. E ele, logo que eu cheguei lá, ele pegou o cadernão dele. O Wagner está falando, gente. É benção, Wagner. Amém. Isso aí. E ele já pegou o cadernão lá, já escreveu, pastor. Isso não foi na quarta-feira. E ele escreve com letras de forma, né? E escreve, mas assim claramente: pastor, eu quero ir na igreja hoje. Eu já cocei a cabeça, meu Jesus, já arrumou para minha cabeça. Quero ir na igreja hoje. Amém. Como que pode um pastor negar o direito de uma ovelha de vir na igreja, irmãos? Não posso. Amém, Vagnão. Mas ele logo escreveu embaixo, e domingo também. Falei, está abusado. Está abusado. Mas está aí, Wagner. Amém. Eu prometi, está cumprido. Está acordado. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reuniu para a praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas que queimaram se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Todos têm ouvido aqui, amados? Amém. Então ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram; ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Espírito Santo de Deus, Senhor, que é o Deus da palavra, Senhor amado, o Senhor é bem-vindo neste lugar, Senhor. Ministra, Pai Santo, a Tua palavra aos nossos corações, trazendo luz, ó Pai Santo. Senhor, meu Deus, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a Tua palavra. Fala conosco nesta tarde, Senhor, fala com cada coração que aqui está. Procura, Senhor, meu Deus, terra boa, e aquela que não estiver preparada, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha esmiuçá-la, venha quebrantá-la, Senhor, para que a Tua palavra tenha livre acesso a este coração. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que rouba a Tua palavra, tudo aquilo que rouba a atenção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Amém. Meus queridos, ontem eu fiquei surpreso, porque nós temos aqui uma classe de teologia, não é? Onde a gente compartilha com uma classe a palavra de Deus. E ontem eu não sabia também, era o dia do professor. É isso mesmo? Foi o dia do professor, não é? E o pessoal, depois da primeira aula, chamou aqui embaixo uma multidão de gente, e eu olhei aquela multidão e falei, meu Deus, quanta gente! E tudo aluno do seminário, é tudo aluno, não é? Que estava lá. E eu fiquei boquiaberto, falei, Jesus, quantos alunos estão aí com a gente, que bênção, eu me senti gratificante, assim, me senti assim, me senti, né? Fiquei contente, porque eu vi assim, é como se fosse a marca do nosso apostolado. Deus um dia colocou no nosso coração de ter uma classe de teologia, para estudarmos junto a palavra de Deus, e o Senhor tem nos aprovado. Nós que já estamos no 3º ou 4º ano, se não me engano, 4º ano, né? Estamos no 4º ano já, e graças a Deus tem sido uma bênção, né? E então eu estava pensando, como professor, porque pastor também é professor. O pastor, ele ensina a palavra de Deus, procura ensinar a palavra de Deus. E eu comecei a meditar em Jesus, porque Jesus sempre foi tratado como mestre. Ele sempre foi reconhecido como mestre, como Rabone, rabino, porque ele ensinava ao povo sobre o reino de Deus, ele ensinava ao povo a palavra de Deus. E eu comecei a meditar nesta palavra, que Jesus, ele andava como um professor, pregando, ensinando sobre o reino, revelando coisas que o povo ainda não conhecia, e o povo judeu, o povo, os fariseus, o pessoal religioso daquela época, que tinha um oráculo de Deus, que tinha uma palavra de Deus, que tinha recebido a revelação de Deus, tinha visto os grandes milagres de Deus, mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu. Esse povo que era detentor da palavra de Deus, questionavam a Jesus, não conseguiam entender a sua palavra. Ele pregava e o povo não entendia, o questionava, o rebatia, porque eles não entendiam o que ele ensinava, não acreditavam no que ele ensinava, não aceitavam o que ele ensinava. Por isso ele conta esta parábola, a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, amado, ela está tanto em Marcos 4, está em Lucas 8, ela está nos 3 evangelhos, e Mateus 13, ela aparece nos 3 evangelhos. Se você ver lá em Marcos, no capítulo 4 de Marcos, ele fala que se vocês não entenderem esta parábola do semeador, vocês não vão conseguir entender as demais. Então a parábola do semeador, ela é a essência, ela é a base do nosso aprendizado, do ensinamento de Jesus. Porque a palavra de Deus, amado, tudo acontece por causa da palavra de Deus. Nós não estamos aqui reunidos por causa do som, por causa do ar-condicionado,
ou por causa da banda que toca aqui, que canta aqui, que é uma bênção, não é verdade? Mas nós não estamos reunidos aqui por causa da banda, nós não estamos aqui reunidos por causa do ambiente que é confortável, que é gostoso, nós não estamos reunidos aqui porque tem alguém importante para falar, porque o pastor Fantini vai falar, não, nós estamos aqui reunidos por causa da palavra, uma palavra que foi anunciada antes mesmo da fundação do mundo, tudo foi construído através da palavra. A igreja se formou e se sustenta durante 2000 anos, por causa da palavra. Quando a igreja começou, não tinha banda, não tinha microfone, não. No início da igreja, não existia nada dessas coisas. Inclusive, 60 anos atrás, aí mais ou menos, 50, 60 anos atrás, não podia usar nem bateria, porque bateria surgiu na época do rock. Quem usava era os roqueiros. Bateria não podia, porque isso é coisa do mundo. Como que pode usar bateria na igreja? Chapéu, naquela época o pessoal já tinha que usar chapéu, crente tinha que usar chapéu. Você pegou essa época? Não? Eu também não. Não sou tão velho assim, né, amados? Mas houve uma época que a igreja estava assim, e ela não se manteve por causa dos costumes, por causa dos hábitos. O chapéu caiu de moda. Eu uso chapéu só no frio, por causa da careca, que eu sinto frio na careca, então eu uso chapéu. A igreja se mantém e está de pé, não é por causa dos modismos, por causa dos modelos de crescimento de igreja, não, é por causa da palavra, a importância da palavra na igreja do Senhor Jesus. Tudo se constrói através da palavra de Deus. Inclusive, a palavra, ela tem poder. Amém? Deus, Ele construiu a terra e tudo que foi formado através da palavra. Através da palavra nós destruímos e através da palavra nós construímos. O poder da palavra. Se a nossa palavra tem poder, quanto mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante na vida do cristão. A palavra de Deus é muito importante naquele que crê no Senhor Jesus, porque é através da palavra que eu conheço Ele, porque é através da palavra que meu coração se quebranta, por causa da palavra a minha vida é transformada, por causa do Evangelho, a nossa vida é transformada. Quando nós não conhecíamos o Evangelho, lembra como que era a tua vida? Você levava de qualquer jeito, deu, levou, é a lei da vantagem. Nós não conhecíamos a palavra, vivíamos a nossa bel prazer, reagimos segundo a situação ou segundo a nossa emoção, falávamos segundo o que dava na teia. Mas um dia nós conhecemos a palavra, um dia nós ouvimos a palavra, e ela entrou no nosso coração, e ela começou a mudar o coração. Ela começou a quebrantar o coração, quebrar as arestas do nosso coração, da forma da qual eu pensava antes da palavra, eu já não penso mais, da forma que eu agia antes de conhecer a palavra, eu não ajo mais, da forma que eu falava antes de conhecer a palavra, eu não falo mais, os meus pensamentos que eu tinha antes de conhecer a palavra, eu não penso mais. A palavra, ela tem poder para transformar o homem. A palavra tem poder para transformar o casamento. A palavra tem poder para transformar o teu filho. A palavra. Não é por causa de um som bonito, não é por causa de uma igreja bonita que Deus age, mas Ele age por causa da sua palavra. Por isso Jesus, quando Ele coloca essa parábola, a parábola do semeador, Ele está querendo demonstrar a importância da palavra, dessa semente em nossos corações. Infelizmente, os cristãos atuais não ligam muito para a palavra. E aliás, foi enxertada tanta coisa, foi colocado tanta coisa, que o ênfase da palavra muitas vezes ficou abafado. Jesus é a palavra, Ele é o Logos,
Ele é a palavra de Deus, Jesus. Por isso que muitos cristãos são enganados. Por isso muitos cristãos se decepcionam com igreja, com pastor, com religião, com placa de igreja, porque não conhece a essência da palavra. Vocês conhecem uma sementinha? Uma semente, não, uma pimentinha verde, que a gente faz molho dessa pimenta. Como é o nome dessa pimenta? Comari. Quem falou? Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, pimenta comari. Sabia que a pimenta comari, não sei se você há de concordar comigo, mas a pimenta comari, ela não se planta? Ela não se planta. Você pode tentar até plantar ela, mas ela não vinga, não pega. Sabia? Sabe quem planta? Passarinho. Passarinho, e ele come a danada. Deve ser boa. Eu coloco no azeite e fica gostoso. Mas agora, se você comer ela, só se você gostar muito de pimenta. O passarinho vai lá, come a pimenta, essa sementinha passa pelo órgão digestivo do passarinho, ele vai e faz cocô. Cuidado quando não fazer na tua cabeça, né? Mas ele faz o cocô, e ali aquela sementinha, ela germina. Olha só, amado, o que a natureza nos ensina. E o que nasce naquele cocô não é o passarinho. Deveria ser o passarinho, né? Mas não é o passarinho. O que nasce é a semente comari. Isso nos faz pensar que a semente, ela não muda a sua essência. A palavra de Deus, faça o que fizer, venha da forma que vier, ela continua sendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela não muda a sua essência. Quando eu falo do semeador, amados, semeador não aparece o nome, porque o semeador não tem importância. Não tem importância nenhuma o semeador. Que o semeador, ele saiu a semear. Ele não procurou solo bom, ele não procurou solo ruim, ele só saiu a semear. A semente, quando é lançada, ela independe do semeador. Se o semeador for aquele que bate o pé, se for aquele que sobe na parede com uma lagartixa, se é aquele que ruge como um leão, não importa, porque a palavra ela não perde a sua essência, porque ela é a palavra de Deus. Então ela independe do semeador, e a palavra ela cumpre a sua função, a semente ela cumpre a sua função. E Jesus ele mostra 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, mas a semente é uma só. O evangelho é um só. Não existe outro evangelho. Paulo chega a dizer: se houver, ainda que venha um anjo trazendo outro evangelho, seja maldito. O evangelho do Senhor Jesus é a palavra de Deus, é a Bíblia, e ela não muda, e ela é a sustentação da igreja, ela é a coluna da igreja, também é a coluna do cristão. Se a palavra não surgir efeito em nosso coração, se essa semente não surgir efeito no nosso coração, o problema não é do semeador, não é daquele que traz a semente. Se ela não surge efeito, o semeador não tem culpa, o pastor não tem culpa, o teu líder não tem culpa, se ela não surge efeito, porque ela independe do semeador. A semente, ela só dá o seu fruto quando ela entra em concordância com o solo do qual ela caiu.
E a semente, ela é boa. Por quê? Muitas vezes nós não desfrutamos da totalidade das bênçãos de Deus. Por quê? É o que nós vamos ver através da explicação dessa parábola que Jesus nos dá. Eu coloquei aqui, amados, 4 tipos de ouvintes. Coloquei como título desse sermão 4 tipos de ouvintes. O primeiro aqui, amados, é um ouvinte de mente fechada, que é aquele que caiu no solo duro, aquela semente que caiu na beira do caminho, na estrada. A semente que caiu à beira do caminho, ela não penetrou na terra, porque a terra estava dura, estava impermeabilizada, não penetra, a semente não penetra nessa terra dura. Deus, Ele escolheu um povo, Israel, povo de Deus, um povo do qual Ele se revelou, e entregou, e confiou nesse povo a sua palavra. Mas eles se desviavam do Senhor, se desviavam da presença de Deus, fazia tudo que não agradava a Deus, e Deus chega a chamá-los de dura servir, coração duro, cabeça dura, onde a palavra não entra, a palavra não penetra, dura servir. E por causa dessa dureza, por causa de cabeça dura, Ele permitiu que Israel caminhasse durante 40 anos perdido no meio do deserto, por causa da dureza de coração. Não receberam a palavra de Deus, a palavra de Deus não penetrou no coração deles. Essa palavra à beira do caminho. Nós muitas vezes, amados, estamos na igreja há anos e anos e anos, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, e muitas vezes duvidamos da palavra de Deus. Quando eu duvido, amado, eu estou dizendo que ele é mentiroso, faço de Deus mentiroso, porque você não está duvidando daquele que semeia, você está duvidando daquele que tem a semente, aquele que dá a palavra. Cabeça dura. Quantas vezes nós não relutamos com Deus e com a sua palavra? Quantas vezes desobedecemos a Deus? Acho que não é bem dessa forma, acho que não é bem assim não. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Porque a palavra, ele até recebe a palavra, recebe, a palavra cai, ele ouve, mas da mesma forma que ele entrou, ela sai. Da mesma forma que ele ouviu. Quantos crentes chegam na segunda-feira e alguém questiona ele: e a igreja, qual foi a palavra? Fala: rapaz, eu vou esperar terça-feira que vai lançar no site da igreja, vou falar para você. Esquece o que foi pregado, esquece, não comeu a palavra, não mastigou a palavra. Muitas vezes nós relutamos com Deus, amados, porque temos o coração duro. Eu, amados, como pastor, eu posso medir a temperatura da tua fé, sabia? Eu tenho um segredinho meu e de Deus, que eu consigo medir o grau da sua fé. Pode uma coisa dessa? E vou dizer para você, não é legal não, não é gostoso não. Eu consigo medir o grau da tua fé. Amados, Deus ensina algumas coisas para a gente. Por isso que às vezes pastor, acho que é meio doido. E, aliás, ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Eu sou louquinho, eu sou doidinho por Jesus, amado. Ele revela algumas coisas para a gente, amados, que eu fico cá a pensar comigo. Tem misericórdia, mas eu aprendi a medir o grau da tua fé.
Mas não duvidem disso. Se você me questionar, no particular eu te conto como eu meço a tua fé. Deus me deu esse poder. Não precisa temer não, irmãos, não precisa fugir não, calma. É bênção de Deus. Mas nós muitas vezes relutamos com Deus, amados. Brigamos com Deus. Não aceitamos a palavra de Deus, duvidamos da palavra de Deus. E a palavra não penetra. Ela não surge efeito em nossas vidas. Esse é um tipo de solo, um tipo de coração, um tipo de ouvinte. Coração duro. Anos e anos ouvindo a palavra de Deus, mas não muda. Não busca mudança. Ele não toma posse da palavra. Ele não vive a palavra. Ele duvida da palavra. Teve um outro tipo de solo, um outro tipo de ouvinte, que é o ouvinte de mente emocional. Ele toma posse da palavra de uma forma superficial. Ele até dá uns glória a Deus. Ele dá até uns pulinhos. Foi aqui? É Deus respondendo ele. Mas, por causa da emoção, ele é levado pelas emoções. Aqui na igreja ele dá um glória a Deus. Aleluia. E tem que dar mesmo, amado. Porque a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda a majestade, tudo é dele. Tudo é dele. E aqui é o melhor lugar para você glorificar a Deus. Amém? Aqui você pode glorificar a Deus, amado. Aqui você pode dizer: Jesus, eu te amo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Aqui você pode dizer isso. E aqui é o melhor lugar para isso. Mas tem pessoas, amados, que ele recebe a palavra superficialmente, no momento, mas saindo lá fora, começa a ter as dificuldades, o desemprego, as situações difíceis, e ele perde a bênção da palavra. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra. É Jesus explicando a parábola, tá, amados? Quanto àquele que foi semeado ao terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo abandona. Porque não tem profundidade. Porque, amados, nós, crentes no Senhor Jesus, nós crentes na palavra do Senhor, andamos na contramão do mundo. Amém? É ou não é? Nós estamos totalmente na contramão. E muitas vezes nós somos atropelados por andarmos na contramão do mundo. O mundo fala que tudo vale. Vale tudo. Você casa, separa, você junta, você casa de novo, você namora, vai... como chama? Namorido? Namorido, né? É isso? Que é isso mesmo? É namorido, né? Não é nem namorado nem marido. Ou é namorado ou é marido também, um dos dois. Mas é o que o mundo prega lá fora, essa liberdade. Já a palavra de Deus já diz que não pode. Isso é fornicação. Não, pastor, esse tempo já passou. Esse tempo já foi, pastor. Nós estamos numa outra época. Você não vê meu cabelo, pastor? Agora estou contando que nem o Ronaldinho. Topetinho assim. Nós estamos vivendo uma outra situação. Agora eu posso até deixar aparecer minha cueca. Coisas do mundo. Costumes e hábitos do mundo. E nós muitas vezes estamos na contramão disso tudo. Porque devemos andar com ordem e decência. Antigamente era pior. E não foi minha época, mas eu peguei uma parte dessa época. As mulheres não podiam nem raspar o sovaco. Que coisa feia. Hoje eu olho, que coisa feia. Uma mulher com o sovaco cabeludo. Um negócio meio estranho, né? Mas na época não podia nem fazer isso. Não podia raspar as pernas. Edson. É misericórdia. Que coisa feia, né? Mas hoje, graças a Deus, parece que está mais liberal, né? Pode raspar, assim, deve raspar porque é higiênico, né? Mas, amados, a palavra de Deus, ela não muda. O mundo muda.
As coisas mudam aí no mundo, os costumes, os hábitos mudam. Lembra do Ronaldinho, cortava aquele topetinho, deixou só o topetinho, não foi? Todo mundo queria deixar só o topetinho. E eu fiquei até hoje com ele. Mas as coisas, hoje ninguém mais quer saber dessas coisas. As coisas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse que nem um tio, nem um jota será mudado da sua palavra. Pessoas que se decepcionam com o evangelho, são superficiais, porque não está firmado na palavra de Deus. Amado, você foi chamado, não foi para agradar homem, não. Você foi chamado não para participar de um clube, você foi chamado para ser filho de Deus. Para isso você foi chamado. E nada pode te roubar isso. Nada pode te roubar, nada pode surrupiar esta palavra e esta verdade do teu coração. Porque ela é de Deus. Pessoas superficiais, qualquer coisinha quer abandonar tudo, qualquer coisinha quer deixar tudo. Deus não tem culpa nenhuma. Ele não fez nada. Ele nunca te decepcionou. Ele nunca te abandonou. Pelo contrário, Ele sempre esteve com você em todos os momentos. O pastor pode não ter estado com você, o pastor pode ter decepcionado você, o teu líder pode ter decepcionado você, a tua igreja pode ter decepcionado você, mas Ele nunca decepcionou ninguém. Aleluia, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mas as pessoas que têm essas atitudes são pessoas que têm uma fé superficial. Outro tipo de ouvinte é o ouvinte de mente inconstante. Diz assim, olha: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Olha, você vê que esse tipo de solo, esse tipo de ouvinte, esse tipo de pessoa, ele até recebe a palavra, ele ouve a palavra, de bom grado, com alegria. Mas é aquele tipo de pessoa que fica protelando a vida dele com Deus. Não, eu vou esperar arrumar uma namorada, porque na igreja é difícil de arrumar uma namorada. Eu vou primeiro arrumar uma namorada, depois eu vou servir a Deus. Eu vou casar. Depois que eu casar, eu vou servir a Deus. Não, agora eu preciso estudar, preciso formar, fazer minha faculdade, aí eu vou servir a Deus. Agora eu preciso fazer uma pós, aí depois eu vou servir a Deus. Agora eu casei, eu preciso viver meu casamento, aí depois eu vou servir a Deus. Tenho os filhos, aí, não, agora tenho que cuidar dos meus filhos, não dá para servir a Deus. Ele está protelando as coisas desse mundo, vai sufocando ele. E digo para você, amado, esse sistema que existe aqui, é um sistema do qual ele vai cada dia jogando uma pedrinha na tua canga, na tua mochila. Esse é o trabalho do sistema, fazer com que você se iluda com tudo que está aí. Isso que está aí, amado, não presta. Isso que tudo que está aí, passa. O carrão que você quer conquistar, hoje é 0, mas amanhã é lata velha. Parece aquela do programa do Luciano Huck, né? Lata velha, mesma coisa. Fica postergando o trabalhar de Deus, fica esperando, vou conquistar minha casa, depois eu vou servir a Deus. A vida foi embora, e depois quando você vai querer servir a Deus, você vai dar só o caco, só o que sobrou para Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te receber de braços abertos, pela sua misericórdia. Mas você perdeu a bênção de viver na presença de Deus, perdeu a bênção de viver dias felizes, debaixo da graça de Deus, porque vai protelando, é os espinhos da vida, vai nos sufocando, vai nos atraindo, vai nos iludindo. Isso tudo passa, amados, isso tudo passa. Mas existe uma boa semente, amados. Aliás, toda semente é boa. A semente, aliás, ela é boa. O problema está na terra, o problema está no coração. Mas tem um coração bom, que ele diz assim, olha, que é aquele ouvinte de mente firme e constante. Ele é abençoado, ele é uma bênção, mas nada abala ele. O vento assopra, ele dá aquela balançada, mas ele logo se firma.
ele não abre a mão da sua fé, ele não abre a mão do compromisso que ele tem para com Deus e para com a sua palavra, independente da tempestade, independente do momento, independente do emprego, independente da situação, independente da saúde, ele não abre mão da sua fé. Esse recebeu a semente de bom grado. Amados, a semente, ela é boa. O pregador, ou aquele que lança a semente, pouco importa. Paulo mesmo chega a dizer, que aquele que semeou, aquele que regou, não tem tanto valor. Mais valor tem aquele que fez com que a planta crescesse, que é Deus, que mandou o crescimento. Então o semeador, pouco importa. O importante é a palavra de Deus. Ela tem que entrar no nosso coração. Amados, e tem coisas no nosso coração, tem coisas nessa terra, amado, porque nós somos terra, que impede o crescimento dessa semente no nosso coração. Eu, quando vou plantar milho, eu procuro fazer mais assim na época de chuva, porque é ou não é, Vanildo? A terra está mais fofa, é ou não é? Aí você pode meter o enxadão lá, que você arranca a terra, não é? Mas de vez em quando você, dói até o braço, as pedras que você encontra no caminho, é ou não é? Aí você tem que fazer o quê? Remove aquela pedra, tira aquela pedra. A terra está preparada, está afofada, tira os tocos, sujeiras dessa terra. Aí você planta a semente, e a semente cresce, o fruto cresce. Nosso coração, a mesma coisa, amados. Tem pedras no nosso coração, tem pedaço de toco no nosso coração, que impede o frutificar desta terra, impede o frutificar dessa semente. Uma das pedras que atrapalha o crescimento dessa semente é o rancor, é mágoa, é decepções. Pessoas que estão decepcionadas com o pastor, estão decepcionadas com o evangelho, estão decepcionadas com a igreja, porque tiveram uma ideia diferente, porque a palavra não penetrou no seu coração com profundidade. São pedras nessa terra, são pedras nesse coração. A palavra de Deus é boa, a semente de Deus é boa, importa quem semeia, não importa. A semente é boa, o que precisa ser tratado é a terra. Deus é poderoso, amado, o Espírito Santo é poderoso para arrancar as pedras do teu coração, para arrancar os tocos do teu coração, para quebrantar o teu coração, para amolecer o teu coração, para que essa semente ela cresça, venha dar fruto, que você venha a crer na palavra de Deus. Tira do teu coração tudo aquilo que impede a tua comunhão com Deus, tua alegria com Deus, a tua fé com Deus. Arranca essas pedras, joga fora, joga longe. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que liberar o perdão, libera. Se tem que acertar alguma coisa com o teu irmão, vai lá, acerta. Ah, mas ele é o culpado. Deus não foi o culpado do nosso pecado, mas no entanto ele morreu por nós. Olha a posição que ele toma. Ele não fez nada. Nós fomos o culpado, mas ele buscou a reconciliação. Que nós também, amados, venhamos aprender a ouvir. Por isso que Jesus fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Todos têm ouvidos, todos nós temos ouvidos, mas por que ele fala isso? Quem tem ouvidos, ouça. Ouvido espiritual, amados, é ouvido espiritual, que muitas vezes a gente está aqui, recebe a palavra, escuta a palavra e sai, não aconteceu nada, não mudou nada, mas que seja diferente na tua vida, que você tenha um coração preparado, um coração adubado e regado pela oração, regado pela palavra de Deus, em nome de Jesus.